Senhor, louvado seja teu nome, Pai, muito obrigada, Senhor, porque sentimos a tua presença no nosso meio. Muito obrigada pelo culto pela manhã, Senhor, onde podemos ouvir a tua palavra, podemos te cultuar, Senhor, presencialmente ou virtualmente, ó Pai. Obrigado por essa ferramenta, Senhor, que a gente tem, Senhor, que a gente pode, Senhor, estudar da tua palavra, pode matar a saudade dos irmãos que a gente não vê há muito tempo. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que tudo isso é obra das tuas mãos, ó Pai. Te pedimos agora que tu venha estar com o Márcio, Senhor, dirigindo ele nessa aula, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar conduzindo, Senhor, aquilo que ele vai falar, Senhor, que possa encontrar morada nos nossos corações, que nós não venhamos ser não somente ouvintes, mas possamos ser praticantes, Senhor, daquilo que a tua palavra nos ensina. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço, amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu estou vendo aqui umas carinhas que eu não vejo há muito tempo. Estou vendo o Noel, não sei se ele está me ouvindo, mas estou com bastante saudade do Noel. Estou vendo a Sueli também, está com a mãozinha levantada aqui. É quando a Sueli quiser falar, mas Sueli, saudade de você também, um beijo. E a Úrsula também, que eu não vi semana passada. A Sueli estava, Patrícia, Eliane e Daniel estavam semana passada também. Então, vamos lá, gente. Dando continuidade à aula da semana passada, a gente vai falar sobre o livro de Isaías, mas não vai falar sobre o livro de Isaías num contexto tradicional do livro, né? Vamos assim. A gente vai falar dentro desse assunto a singularidade de Cristo que a gente tratou na semana passada, né? Que foi a gente do Colossenses, né? Um trecho de Colossenses, particularmente, se eu não me engano, foi do verso 15 ao verso 20 do capítulo 1, e a gente tratou dessas questões da singularidade de Cristo, né? Da singularidade de Cristo. E hoje vamos usar um livro do Antigo Testamento para tratar do mesmo assunto. Fazer, como a própria revista sugere a gente, fazer as conexões que são necessárias com esse assunto. Voltando, eu sempre gosto de, eu acho que é interessante a gente sempre enfatizar o que a gente acaba tratando sobre o tema de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. São assuntos que continuam, assuntos que não continuam. E a gente está tratando de assuntos que existem no Novo Testamento, existem no Novo Testamento, e esse é um assunto muito peculiar. A gente está falando da pessoa de Cristo e como a gente faz ações sobre a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. E para isso, a gente vai tratar de um assunto que é muito, muito pouco falado, tem sido mais falado agora, nos últimos anos, pelo menos eu tenho visto falar mais. No início da minha caminhada cristã, não ouvia, que são os tipos de Cristo. Né? São de Cristo. É como você, no Antigo Testamento, você identifica os tipos de Cristo. Né? Como o próprio livro de fala, o que era sombra, né? O que era figura, o que prefigurava Cristo. E por isso que a gente vai dar uma olhada no livro de Isaías. Tá? Então, isso de maneira introdutória, para a gente poder, né, dar um pontapé inicial aí nesse assunto sobre a realidade de Cristo. Então, vamos um pouquinho sobre o livro de Isaías. Né? A gente vai falar sobre o livro de Isaías de uma maneira tradicional, né? Explorando as profecias, explorando algumas coisas. A gente vai dar uma pincelada, a gente tem uma noção geral do livro, mas o que a gente vai tentar explorar é a questão da cidade de Cristo. E vai ser interessante algumas passagens, algumas coisas que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Quem é Isaías? O próprio livro diz que Isaías era filho de Amós. A gente não pode confundir com Amós, o profeta, porque em hebraico esse Amós aqui, apesar de em português ser do mesmo jeito, mas esse Amós aqui, pai de Isaías, é Amós com Z. E o Amós profeta com S, apesar dos dois se traduzirem do mesmo jeito para a gente. Né? Mas aqui é Amós com Z. Ele exerceu seu ministério profético na Judéia a partir de 738 a.C., quer dizer, né, muito tempo atrás. Né? O ministério profético diferente, a gente vai dar uma olhada nele. E ele começou quando? No ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, ele começa o seu ministério profético, como mencionado no próprio livro. E o ministério
profeta Isaías perpassa vários reinados ali dos reis de Judá. Perpassa alguns reinados, tá? Outra coisa interessante também sobre o próprio Isaías, isso não fica claro, mas os estudiosos teve algumas pistas que o livro, que ele era de uma família de aristocrata, ele exercia alguma autoridade e pertencia ali à classe aristocrática, né, devido a algumas pistas que ele dá. Né, a influência que ele tinha no reino, o trânsito que ele tinha no templo, né, o trânsito que ele tinha com os próprios reis. Então, isso indica que ele fazia parte da família aristocrática ali, nesse caso de Judá. A gente precisa lembrar que na época aqui de Isaías, o reino já estava dividido. Né? O reino já havia acontecido aquela divisão. Então você tem o reino do norte, que é o reino de Israel com as 10 tribos, e o reino do sul, com capital em Jerusalém, o reino do norte com Maria, o reino do sul chamado reino de Judá, com capital em Jerusalém, com as 2 tribos. E ele exerce o seu ministério ali, né, no reino de Judá. No reino de Judá e principalmente na Jerusalém. Uma outra curiosidade importante para a gente ir localizando e fazendo alguns legais, Isaías e Miqueias foram contemporâneos. Então, quando a gente também pega o livro de Miqueias, eles foram contemporâneos, exerceram seu ministério profético ali, mais ou menos no mesmo período histórico. Né? E eles concentraram a sua mensagem contra Judá e contra Jerusalém. Se você fizer um painel, tem uns estudos interessantes sobre isso, fizer um painel sobre os profetas, você vai ver que tem profetas que exercem ministério ao norte, ao sul, e você começa os profetas que foram contemporâneos, porque alguns não foram e outros foram contemporâneos. Nesse caso, Isaías ele foi contemporâneo de Miqueias. Se você pegar o livro de Miqueias para dar uma lida também, você vai, né, consegue identificar o mesmo período, o que estava acontecendo ali como pano de fundo histórico. E qual era o que está acontecendo ali? Isaías exerceu seu ministério numa época de guerras, principalmente de guerra do Reino do Norte contra Jerusalém. O Reino do Norte se uniu à Síria, são as chamadas guerras sírio-palestinas, se uniu o Reino do Norte e o Reino do Norte lutava contra o Reino do Sul. Era uma época de muita violência. E foi nesse pano de fundo aí dessas guerras, vamos chamar assim, né, de guerras entre irmãos, né, guerra entre as 10 tribos do norte contra as 2 tribos do sul, nesse pano de fundo que também Isaías exerceu seu ministério. Tem uma questão que é importante a gente abordar, eu não vou me aprofundar nisso, que, né, não vai ser proveitoso para a gente fazer um estudo profundo de Isaías. Há muita controvérsia sobre a autoria do livro de Isaías. Muita discussão. Principalmente a partir do capítulo 39. Tem toda uma escola que aponta que, a partir do capítulo 40, não foi Isaías que escreveu esse livro, eles chamam de Deutero-Isaías. Deutero-Isaías, o segundo Isaías, que escreveu esse livro. E qual é o principal argumento? Normalmente que essa escola de interpretação utiliza. Ela até utiliza que são 3 Isaías que escrevem esse livro. Tá? Assim, é o primeiro Isaías, que aí seria Isaías mesmo, até o capítulo 39. A partir do verso 40, mais ou menos do 55, ali seria o segundo Isaías, eles chamam de Deutero-Isaías. A partir do verso 56 seria o trípto Isaías, o terceiro Isaías. Por que eles usam isso? Porque acontecimentos a partir do verso 40 são muito posteriores, né, à época do próprio Isaías. Então, eles não creem na questão, quem aponta essa escola, eles não creem que a partir do verso 40, o que foi escrito foi dado em profecia. Né? Porque o Oxus, que é o que a gente crê na autoria completa. Foi Isaías que escreveu. Porque a partir do verso 40, já está falando do retorno, do cativeiro, que não teria acontecido ainda na época de Isaías.
Tá? Entende essa conexão? Aí eu não estou afirmando isso, não. Só estou dizendo que a gente, enquanto estudioso da EBD, enquanto crente, a gente precisa saber que há uma controvérsia muito grande sobre essa questão da autoria do livro. Tá? O principal argumento é esse. Só que, assim, de maneira... Isso é recente, tá, gente? Talvez isso tenha aí, sei lá, 80 anos. Isso é uma coisa muito recente, não é uma coisa antiga, não. Tradicionalmente, e as escolas mais ortodoxas têm vários argumentos para refutar isso. O principal argumento dessa escola, da escola que refuta essa questão da autoria do livro, é que a partir do verso... Desculpa, a partir do verso não, a partir do capítulo 40, o que acontece não seria contemporâneo, mas a gente crê como? A gente crê que isso foi dado em profecia. Ao mesmo tempo, o que acontece a partir do verso 56. Então, é importante a gente saber essa questão da autoria, é muito debatido, é um debate muito caloroso, mas todos os, vamos dizer assim, o material que particularmente eu uso, que eu leio, ainda que eles façam menção a essa questão da autoria, eles trazem todos para refutar essa questão e ainda manter todo o livro de Isaías, 66 capítulos, como autoria do próprio Isaías. Tá? Isso é importante que a gente entenda, que existe conversa. Para vocês, quando lerem algum livro, algum estudo sobre isso, se vocês perceberem essa questão da autoria, aí você sabe que existe. Alguém falou para vocês que existe esse debate sobre a autoria, mas de maneira geral, a tradição da igreja, a longa tradição reformada e os estudiosos mais ortodoxos ainda mantêm a teoria como Isaías. Tudo bem até aí, gente? Tá? Tudo tranquilo até aí? Não sei se está picotando, então se tiver, vocês me avisam, tá? Márcio, você me escuta? Escuto sim. Uma das coisas que esses autores mais novos, né, estudiosos mais novos, que eles refutam essa ideia de Isaías ter sido escrito por um só, é o fato de Isaías falar sobre Ciro, né? Isso aí. E ele fala do libertador muito tempo antes até de Ciro ter nascido, né? 100 anos antes, né? 100 anos antes. E aí desses livros que eu li até falando sobre estudo sobre Isaías, ele fala que se o argumento deles, né, é dizer que Isaías foi escrito por 3 pessoas diferentes, porque Isaías cita Ciro 100 anos antes de Ciro nascer. Pode-se dizer também que lá no capítulo 61, que ele descreve toda a dor, né, de Cristo, tudo aquilo que Cristo passou, foi também escrita por uma pessoa que estava vendo ali, né, vendo o martírio de Jesus, né, a crucificação, e a gente sabe que isso também não aconteceu. Né, que esse capítulo 61 foi escrito muitos anos antes de Cristo. Então, esse autor fala, quando você lê o capítulo 61, parece realmente que tem uma pessoa lá que estava vendo o martírio de Cristo. A gente sabe que tanto um quanto o outro foi dado, acho que do Ciro, acho que é o capítulo 42, se eu não estou enganada, tanto um quanto o outro foi dado através de profecia, né? Foi dado através de... Foi Deus que deu isso a Isaías, né? E tem uma discussão também, assim, isso eu acho que é válido a gente saber, é que quando a gente olha, as coisas estão todas prontas, né? Estão todas prontas. Os profetas, quando escreviam, eles não escreviam pensando assim, eu vou reunir um livro, né? Eles tinham né? Deus dava a profecia, eles registravam a profecia, e provavelmente isso foi colecionado em um tempo posterior. Isso tudo bem, isso faz parte. Né? Isso faz parte. As sinagogas posteriores viram esses livros, compilaram esses livros, isso faz parte. Mas essa questão da autoria também eu não. Porque os argumentos são argumentos que fazem sentido, né? Eles são argumentos assim, como a Patrícia apontou, são argumentos do tipo, não poderia ter sido se ele não viveu. Não poderia ter sido porque ele aponta uma geografia da Babilônia
e ele não esteve lá. Assim, se for assim, então a gente vai refutar quase tudo do Antigo Testamento, porque muita coisa foi dada em profecia e os autores não viram, não pregaram, né? Não, e aí é como fala no livro de Hebreus, né? Eles viram pela fé, eles escreveram pela fé, esperaram pela fé, e é o que a gente crê. Porque se a gente for por isso, aí realmente a gente tem que entrar por um caminho de refutar quase o Antigo todo o Testamento, porque os autores não tiveram na maioria das situações, né? Na grande maioria das situações. E até algumas situações que a gente vai ver aqui. Tá? O livro se divide em grandes seções. Só vou fazer um parênteses aqui. É legal se vocês quiserem ver, é bem legal se vocês quiserem ver. Depois eu mando, se a Patrícia quiser divulgar para vocês, tem o Museu dos Pergaminhos do Mar Morto. O Museu dos Pergaminhos do Mar Morto. Assim, acho que vale a pena, como curiosidade, lá, um dos livros que foi achado lá é um grande rolo de Isaías, um rolo completo de Isaías. E esse rolo está digitalizado. Esse rolo está digitalizado. Então, se você vai passando o rolo sobre o escrito hebraico, você vai vendo cada versículo assim do lado de maneira digital. É bem interessante a gente ver como era organizado o livro, como funciona a organização do livro em hebraico. É uma coisa que vale a pena conhecer. Depois eu mando para vocês, é um museu digital, né? Você pode estar no livro de Isaías lá e você vai passando o mouse assim pelo livro, ele vai dando os versículos. Ele dá em inglês, entendeu? Mas hoje em dia tem Bíblia com tradução para português, pegar lá, dar uma olhada em que versículo está. É bem interessante a gente olhando como organizado o rolo, é um grande rolo de Isaías. Né? Vamos lá, o livro ele é dividido em 3 grandes seções. A primeira seção ela vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Ao capítulo 39. O que contém essa primeira grande seção? Ela é toda uma sessão de condenação. Sabe, Isaías ele condena com muita firmeza os pecados do seu povo. Ele vai fazer esse trabalho de condenação de maneira muito assim, muito veemente, sabe, de maneira muito veemente, de maneira muito dura, ele faz essa condenação. 39 capítulos, por assim dizer, 39 capítulos em que o profeta baixa a vara, por assim dizer, né? Para usar um termo assim, mas ele desce a vara, briga mesmo com o povo e aponta o que vai acontecer, as nações que serão levantadas no juízo dessa questão de pecado, ele aponta para essa questão ali na primeira grande sessão. Depois vem uma segunda grande sessão que muito interessa a gente, o que a gente vai fazer agora, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Essa sessão já muda um pouco o tom, já é uma sessão de muito consolo, né? Uma sessão de consolo aos exilados. E os exilados na Bíblia. Tá? Esse trecho, você tem os famosos cânticos do servo do Senhor. Né? São os famosos cânticos do servo do Senhor. São alguns que estão nesse trecho aí. Capítulo 53, 41. E é interessante a gente perceber aí que esses cânticos, inicialmente, eles são atribuídos ao próprio Israel. Olha que interessante, entendendo essa questão da singularidade e da conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer? No início, Israel, a nação de Israel, se considerava o servo sofredor, a própria nação. Tanto que no Holocausto, nas câmaras de gás, lá muita gente achou pedaços de papel em que os judeus escreviam os cânticos do servo do Senhor. Por quê? Porque eles se achavam como os sofredores do Senhor. Mas a igreja primitiva, e aí que é importante para a gente, essa singularidade, ela começa a fazer a conexão olhando assim, espera aí, o servo sofredor, ainda que Israel, naquela época, como aquilo estava acontecendo, possa ter sido Israel,
mas o supremo servo sofredor é a pessoa de Cristo. Ele é o servo sofredor por excelência. E é ele que carregar sobre os pecados para trazer expiação para o mundo todo. Então, a igreja primitiva vai começando a olhar para o Antigo Testamento, e é por isso que esses estudos de conexão são importantes. Por quê? Porque eles vão fazer um tipo de conexão. Aquilo que eu falei, esse assunto é um assunto que continua do Antigo para o Novo. E é o assunto que a gente está tratando, da singularidade de Cristo. Eles vão olhar e vão falar, mas peraí, aqui não é a nação de Israel. Ainda que, e a gente vai falar sobre isso aqui, de maneira sobre o cativeiro, sobre essa questão toda, ele possa ter entendido. O servo sofredor aqui somos nós. Somos nós. Mas, de maneira suprema, e aí que esses tipos de Cristo que a gente vai ver aqui, de maneira suprema, esse servo sofredor apontava para quem? Para Cristo. É um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. O que é o tipo de Cristo? É tudo no Antigo Testamento que aponta de maneira figurada para a pessoa de Cristo. Para a pessoa de Cristo. A gente vai detalhar um pouco de que é isso, tá? Eu vou deixar essa spoilerzinho para a gente falar um pouquinho sobre isso à frente. Então vamos lá. Esses cânticos, eles são como um anúncio dos eventos, da morte, da glorificação de Jesus Cristo, o servo de Deus por excelência. O servo de Deus por excelência é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo, Jesus Cristo. E do capítulo 56 ao capítulo 66, eu estou falando ainda das 3 grandes sessões, essas mensagens dirigidas aos repatriados da Babilônia. E é por isso que o pessoal fala que a sessão e a segunda sessão não poderiam ter sido escritas por Isaías, por quê? Porque ele já está falando assim, já está de maneira profética, dizendo assim, olha, vocês que voltarão, está aqui uma mensagem de consolo para vocês. E o pessoal fala, cara, mas como é que pode ter sido? Ele não... Mas é a questão profética, é a questão da profecia. É importante a gente falar sobre isso. E quais são os 2 temas de Isaías? Os 2 grandes temas são a punição dos povos rebeldes e a promessa, e aí também é importante a gente entender essa conexão, a promessa de direção pela misericórdia do Senhor. Então, a promessa de restauração, ainda que tenha uma promessa de restauração da nação de Israel, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, você teve ali uma restauração. Essa questão da profecia, você tem um cumprimento ali mais imediato, mas a restauração realmente é a restauração que Jesus vai fazer. Que Jesus vai fazer na segunda vinda dele. Então, esse tema da restauração também é um tema de conexão do Antigo e Novo Testamento. Ainda que cumprido, vamos dizer assim, materialmente, temporalmente, a pessoa fala, beleza, acabou essa questão. Já foi cumprido, Israel já foi restaurado a sua terra e tal. Ainda que isso tenha acontecido, aponta para a restauração suprema. A restauração será com a segunda vinda de Cristo. Isso também é importante a gente entender. Vamos lá. Essa restauração, aqui eu anotei um trecho e um texto importante para a gente. Essa restauração se daria pelo retorno do povo exilado para Jerusalém e pela retomada dos propósitos do Senhor em relação aos descendentes de Abraão e cumprimento de suas promessas. Agora, aqui que é um trecho que eu gostaria de dividir com os irmãos. Aqui, de forma profética, o quê? Para o reinado do Messias. Então, essa restauração não é só uma restauração temporal, é uma restauração que virá com o reinado do Messias. Aponta para o reinado do Messias, quando o Senhor mesmo se revelaria ao povo, quando do estabelecimento do seu governo. É por isso que tem uma questão muito complicada entre judeu e cristão, porque o judeu ainda está esperando essa questão do retorno do Messias. Para ele, só vai acontecer quando essas promessas de restabelecimento acontecem. Eles creem quando o reinado de Israel, naquele esplendor de Davi, de Salomão, se restabelecer, aí o Messias veio. A gente crê de outra forma, que o reinado vai se estabelecer, vamos dizer assim, quando Jesus vier na segunda vida, o Messias vier e restabelecer
de maneira apocalíptica todas as coisas, o que a gente viu na aula passada. E restabelecer todas as coisas. Aí sim que vai acontecer. O ministério de Jesus Cristo no mundo como revelação maior e absoluta de Deus. Então, vocês estão entendendo essa conexão? Interessante. Ainda que Isaías aponte para uma restauração material, uma restauração do também aponta para uma restauração futura. E é por isso que, quando a gente fala da singularidade de Cristo em Colossenses, a gente vai fazer algumas conexões aqui, a gente também entende que Isaías está fazendo a mesma coisa. E é importante que a gente entenda que o livro de Isaías faz isso. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento, o tema da Bíblia é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E essa conexão é extremamente importante para a gente entender essa questão dos tipos de Cristo. Né? Os tipos de Cristo. O que no Antigo Testamento era uma sombra de Cristo, apontava para Cristo de maneira didática para as pessoas, e quando Cristo veio, cumpriu. Porque, vamos dizer assim, Deus foi revelando de maneira progressiva para que quando Cristo viesse, as pessoas entendessem. Realmente agora, Cristo veio e a gente entendeu. Vou dar um exemplo assim. O sacerdote no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele vai lá, ele expia, né? Ele faz o trabalho de expiação do pecado pelo povo, ele faz todo esse trabalho. Mas ele não faz de maneira perfeita. Por quê? Porque ele não é Cristo. Então, ele está para Cristo. O sacrifício aponta para Cristo. Por exemplo, as bênçãos que foram preferidas no monte, as maldições no outro monte, também é para Cristo. Porque as bênçãos, quando Cristo retornar, a gente vai tomar conta de todas essas bênçãos. Mas também as maldições, quando Cristo retornar, elas serão eternas. Então, as duas coisas apontam para a segunda vinda de Cristo. Então, esse estudo sobre Tito é muitíssimo importante para a gente. Por quê? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento começam a fazer o quê? Os links, né, para usar um termo da moda. Eles começam a olhar e falar, ué, mas isso era Cristo. Isso era Cristo. E o próprio Cristo fez isso. O próprio Cristo fez isso. Tem horas que ele falava assim, abri o rolo, eu vou ler aqui com vocês. Ele chegou na sinagoga, leu e falou o quê? Hoje se cumpriu essa profecia. Porque ele estava lendo no livro de Isaías, e falou que se cumpriu essa profecia. Por quê? Porque ele estava apontando para ele mesmo. Pode falar, Eliane, vi que você apontou a mão aí. Fala aí. Foi o capítulo 61 que você estava falando. O Espírito 61. Do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Exatamente isso que ele fez, né? Isso que a gente leu Colossenses lá, a gente viu sobre essa singular Cristo, mas o Antigo Testamento tem isso. E o próprio Jesus reconheceu, e os escritores do Novo Testamento estão reconhecendo. Tem aqui alguns exemplos. Ó. Se alguém puder abrir e ler para mim, eu gostaria muito. Assim. Abre em Mateus 12, 17 a 21, por exemplo. E pode ler para mim, por favor. Eu gostaria que algum irmão fizesse esse favor para mim e lesse. Mateus 12, 17 a 21. Um de cada vez. Posso ler? Pode, à vontade. Pode ler sim. Né? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Aonde está isso? Isaías 42, de 1 a 4. Isaías 42, de 1 a 4.
um dos cânticos do servo sofredor. Um dos cânticos do servo sofredor. Interessante que vai fazendo ações, vou dar um outro exemplo. Aí a gente já até leu. Lucas 4, 17 a 19. A Eliane até já falou um pouquinho aí. Que é quando Jesus chega lá na sinagoga, pede um rolo, abre e lê, e ele lê o Isaías 61, de 1 a 2. E quando ele lê, ele fala, olha, isso aqui se cumpriu hoje. Se cumpriu hoje. Aponta para ele mesmo. Aponta para a singularidade dele mesmo, né, da própria pessoa de Cristo. Então, aquele trecho muito bonito que a gente leu em Filipenses lá, versículo 15 ao versículo 20, do capítulo 1, olha que interessante, não é, ainda que a gente entenda, e a gente entende assim, que Paulo, quando escreve, é inspirado pelo Espírito Santo, a gente entende assim, mas também há toda uma questão de ensinamento de muitos anos que Paulo tinha do Antigo Testamento, né? De ele entender e de compreender o quê? Que um momento o Messias chegaria. Então ele olha a obra de Cristo no Antigo Testamento e fala, peraí, essa pessoa aqui histórica, Jesus de Nazaré, que foi na cruz, morreu, teve seu ministério, é o Messias, é o Messias do Antigo Testamento. Então, essa singularidade dessa pessoa no Novo Testamento é a mesma pessoa do Antigo Testamento, que apontava o Antigo Testamento. Então, qual era a guerra no Novo Testamento? Fazia, sempre que ele chegava numa cidade, ele ia numa sinagoga, né? Ele ia numa sinagoga, disputava com os judeus e explicava o quê? Essa é uma conexão importante para a gente. Não simplesmente explicava quem era Jesus Cristo. Ele pegava as escrituras e provava que Jesus de Nazaré era quem? O Cristo. Era o Cristo. Aquela pessoa que nasceu, né, viveu material, como a gente falou na semana, né, chorou, festejou, né, fez refeições com os discípulos, aquela pessoa que os judeus falavam, isso aí morreu, acabou. Né? Essa pessoa que foi crucificada e ascendeu é a mesma pessoa que apontava no Antigo Testamento. Essa conexão para a gente é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente que ainda vê isso de maneira dissociada, os próprios judeus. Vê isso de maneira dissociada. Aquilo que aponta no Antigo Testamento não é a mesma pessoa. Porque hoje em dia a gente fala assim, Jesus, como se Cristo fosse sobrenome de Jesus. E Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. É o ou ungido. Jesus é Jesus de Nazaré, filho de José. Né? Eu não sei falar o nome dele em hebraico, mas talvez a Patrícia saiba. Ele provavelmente é Jeshua Bar alguma coisa. Bar, filho de José. Assim que ele era conhecido. Mas essa pessoa histórica que viveu é a mesma pessoa que os escritores do Antigo Testamento apontavam que teria o reinado, que seria singular, que seria o supremo sacerdote. Essa singularidade que é importante a gente entender. Então, quando Paulo escreve em Colossenses, como a gente usou de base lá na última aula, ele carrega isso tudo com ele, esse ensinamento, e faz essa conexão. Então, é importante a gente fazer também. Porque essa singularidade de Cristo não é só no Novo Testamento, é também no Antigo Testamento, que aponta para o Novo. Entendeu, gente? Então, essas conexões são muito legais a gente fazer, porque elas não nascem como do nada no Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento vão, aos poucos, percebendo que aquelas profecias do Antigo se cumpriram na pessoa de Cristo. Se cumpriram na pessoa de Cristo. E são muitas conexões. Vou falar uma só para sair dos escritores dos evangelhos. Tem Romanos 16 a 20, que esse trecho aponta para Isaías 53, 1, Isaías 66, 1, 2. Você pode ler para mim? Romanos 10, por favor, de 16 a 20.
Bom, então vou ler. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei à ira. E Isaías é tão ousado que diz: Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Está falando de Isaías 53:1, né, um dos cânticos do servo sofredor, como a gente falou. Isaías 65:1-2. Isaías 65:1-2. Então, isso está coalhado. Então, é essa conexão que é importante a gente fazer. A singularidade que a gente viu lá em Colossenses, que a gente discutiu, ela está pelo Antigo Testamento inteiro. E Isaías é um exemplo. Isaías não encerra toda essa questão. Você tem isso coalhado ali sobre o Antigo Testamento. Só para a gente dar mais um pouquinho essa questão, do que a gente está tratando aqui? De continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, a gente tem falado sobre isso, e particularmente quando a gente fala da singularidade de Cristo, a gente viu em Colossenses, quando para o Antigo Testamento, é um tema, se vocês quiserem pesquisar depois, com calma, que é chamado em teologia de tipos de Cristo. É um estudo muito interessante de ser feito. Eu fiz esse estudo com jovens há muitos anos. Depois eu vou até apresentar aqui o livro para vocês. A gente fez esse estudo porque você lê o Antigo Testamento de uma forma diferente. Por exemplo, tem muita gente que lê o Antigo Testamento fazendo aplicação daquelas situações às suas situações particulares. Esse é um modo de ler um pouco perigoso do Antigo Testamento. Por quê? Porque você começa a pegar aquelas figuras do Antigo Testamento e aplicar numa situação particular sua. E esse é uma maneira, às vezes, um pouco perigosa de você ler o Antigo Testamento, porque não pode não acontecer, e pode não se configurar daquela forma e você tem crise de fé. Por quê? Porque não é esse o objetivo. O objetivo de algumas situações no Antigo Testamento é apontar para Cristo. E aí essa é uma leitura interessante de você fazer do Antigo Testamento, porque é a leitura que foi feita no Novo Testamento, nos próprios do Novo Testamento. Então, eu vou dar alguns exemplos. Adão e Cristo, aí que tem a carne. Por quê? Porque a criação, a nova criação. Um outro de tipo de Cristo. Eu falei das bênçãos. O próprio Davi, quando ele reina, o reino que aponta para o reino de Jesus no futuro, o reino perfeito. Então você vai pontuando algumas personagens do Antigo e você vai percebendo que, em vez de você pegar Davi e lutar por uma questão pessoal sua, por exemplo, uma questão de luta contra um Golias, de problema, aquilo, na verdade, está apontando por quê? Está apontando para Cristo. Essa é uma leitura mais saudável para você fazer, porque é o risco de você se decepcionar quando não acontece. Porque o objetivo é apontar para Cristo. Por exemplo, Isaac. Isaac aponta para Cristo. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, ali está acontecendo o quê? Ele ia ser Isaac. Mas o que apareceu lá? Apareceu um cordeiro, para que ele não imolasse o filho. Aquele cordeiro é um tipo de Cristo. Está substituindo Isaac. Está substituindo Isaac. Então, isso vai pontuando e você vai percebendo que em um momento da história ia um sacrifício substitutivo pelos pecados da humanidade, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. E você tem outras questões envolvidas aí. Mas o que é um tipo? Acho que isso aparece no Novo Testamento, é 1 Coríntios 10:6. Ele fala sobre tipos, é uma palavra grega que aponta para exemplo. Então, no Antigo Testamento, fala de tipos de exemplos de Cristo. Quer ver um outro que as pessoas falam muito? A quarta pessoa, a quarta-feira, né? O quarto
é um tipo de Cristo. Por quê? Porque está salvando, né? Operando salvação, operando livramento, operando... Então, essas questões a gente vai lendo, é um estudo muitíssimo interessante de ser feito. A gente não vai conseguir aprofundar aqui. Aponta para a singularidade de Cristo. Então, eu encorajo os irmãos a procurar, a gente pode até marcar um dia de fazer um estudo sobre os tipos de Cristo, porque quando a gente lê no Novo Testamento as conexões com o Antigo Testamento, é exatamente isso que autores do Novo Testamento estão fazendo. Eles estão olhando para o Antigo Testamento e falando, Cristo, isso era Cristo, isso era Cristo. E por quê? Porque eles estão escrevendo para um público que estava ainda em dúvida se aquela pessoa que morreu na cruz era realmente o Messias ou não. Então, qual é o argumento deles? Olha, tanto era o Messias, olha aqui no Antigo Testamento. Isso aqui não é coincidência. Isso é profecia, se cumpriu nele, se cumpriu a pessoa. Aí a pessoa começa a olhar para Cristo e fala, Cristo não é somente um homem, ele é o Messias. Ele é o Messias, ainda que seja homem. Úrsula, pode falar? E você levantou a sua mão. Você quer falar? Foi só indo. Foi eu que levantei. Foi você, Patrícia, desculpe. Tá certo, você. Não, aquela passagem, você estava falando aí, eu lembrei daquela passagem, né, de Filipe, né, com Eunuco, que ele estava lendo Isaías e ele perguntou para Filipe, Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E ele está falando assim, olha, o profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Isso. E ali Isso. Filipe explanou para ele, né, o que era, né, juntou lá o o Antigo Testamento com os acontecimentos, né, do Novo Testamento, que é o advento de Jesus, né, e tudo Isso. aquilo que aconteceu com ele, né. Exatamente, então essa conexão que é interessante. Então, o que é um tipo? Só para a gente ficar com esse conceito na cabeça, é um tipo. Símbolo, um exemplo especial que Deus projetou de antemão e colocou na história, no tempo histórico, então ele projetou de antemão, colocou na história, para fazer o quê? De apontar para o cumprimento de Cristo posteriormente. Isso que, em linguagem teológica, é um tipo. Ele pega no passado e vai pontuando na história alguns exemplos. Para quê? Para o povo entendendo que viria o Messias em algum momento. E para quando isso acontecesse, o povo entendesse. O povo entendesse. Realmente aconteceu. Por quê? Porque Deus já estava prometendo isso de várias maneiras no Antigo Testamento. Acabou que o povo não entendeu. Né? Acabou que ali o povo ali acabou não entendendo. Mas os escritores do Novo Testamento entenderam. E fizeram assim, olha, vocês que estão negando, vão fazendo essas conexões aí, vão ligando. Isso que é um tipo, tá? Então, uma coisa interessante, Gênesis 3,15, logo no iniciozinho, né? Gênesis 3,15, logo no iniciozinho do Antigo Testamento, você já tem o tipo de Cristo ali, dizendo o quê? Que vai nascer da semente da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, isso já está apontando para Cristo no iniciozinho da Bíblia. Já está apontando para quê? Para que viria, em um dado momento histórico, né, uma pessoa que nasceria da mulher, olha, vai nascer de humano, é uma questão, né, humano, vai nascer ali para esmagar a cabeça da serpente e resolver esse problema aqui de que o homem pecou, para resolver. Tá? Eu vou ler só para a gente finalizar aqui. Olha que interessante que você pode perceber uma coincidência de linguagem. E isso é proposital, né, do Novo Testamento. Eu vou ler de novo o texto que a gente leu na aula passada. Colossenses 1, de 15 a 20. Vou ler aqui, depois vou ler um trecho de Isaías. Perceba uma conexão de linguagem. Percebam só. Vamos lá. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 20. Eu já estou caminhando para o final. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele
e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão quanto estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue amado na cruz. A gente fez um bom estudo disso na semana passada, está disponível aí para quem quiser dar uma, escutar sobre o trecho. Mas vamos olhar um outro trecho aqui, em Isaías 40, 26. 40, 26. Olha que interessante, uma coincidência de linguagem, né? Os escritores vão percebendo isso. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem crê nisso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Só coincidência, aquele que criou todas as coisas. Né? Olha, né, uma conexão de linguagem. Põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha só que interessante, você começa a perceber que os escritores do Novo Testamento bebem nessa fonte do Antigo Testamento. Quando fala da pessoa de Cristo. Vai dizer o quê? Que ele criou todas as coisas, tudo nele subsiste. No Antigo Testamento é o quê? É ainda apontando para Deus, Deus Pai, vamos chamar assim. Mas no Novo Testamento vai fazendo essa conexão com Cristo como ele sendo o criador de todas as coisas, uma conexão de linguagem. Olha que interessante também, Isaías 43, 10 e 11. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e mesmo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou, e além de mim não há salvador algum. Não há salvador algum. Então também acontece isso com Cristo, né? Ele vai apontando que para fora da pessoa dele não há salvação. Não há salvação. Então vamos percebendo essas conexões, é que interessante. As conexões é que vão fazendo o Antigo Testamento de uma maneira diferente. Por isso que é dito que o Novo Testamento ele reinterpreta o Antigo Testamento. E a gente tem que ler o Antigo Testamento pelas óticas e pelas lentes do Novo Testamento. E nesse assunto singularidade de Cristo, que a gente tratou na semana passada, sobre a pessoa de Cristo, o livro de Isaías aponta, mas eu queria estender esse raciocínio não só para fora, só dentro do livro de Isaías, que você tem vários exemplos, mas para todo o Antigo Testamento, usando a questão dos tipos de Cristo. Por quê? Porque quando a gente entende isso, a gente percebe o quão Cristo é singular. O quão Cristo é singular. Porque ele não é singular só no Novo Testamento, ele é singular também no Antigo Testamento. Porque tudo que foi escrito ali apontava para ele. Apontava para ele. Então Deus foi preparando o caminho para que ele viesse na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Para que a gente entenda essa questão. Tá, meus irmãos? Então o caminho é isso. Procurem fazer essas conexões com o Antigo Testamento e façam esse estudo, a gente pode fazer junto até, sobre os tipos de Cristo. Né? Anotem isso, façam uma pesquisa, tem estudos legais sobre. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, conseguem ver esse livro aqui? Ó? Esse livro aqui, Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia. É um conjunto de vários estudos sobre a Bíblia. E no capítulo 19 e no capítulo 20, ele trata assuntos que a gente está tratando aqui. No capítulo 18, capítulo 19, deixa eu ver assim, capítulo 18 e capítulo 19. No capítulo 18, que eu fiz esse estudo com o Jó, ele trata sobre os tipos de Cristo. Exatamente o que a gente está falando aqui. Traz vários exemplos do que são os tipos de Cristo. E no capítulo 19, ele trata sobre como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Ele traz uma tabela aqui muito interessante de quase 300 citações.
no Novo Testamento do Antigo Testamento. É muito legal a gente entender que o Novo Testamento está coalhado de citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque os escritores do Novo Testamento perceberam que no Antigo Testamento estava cheio de profecia a respeito de Cristo. E uma maneira de ensinar o povo era não fazer uma inovação, e sim buscar os argumentos e as provas no Testamento. Por isso que Paulo usa muito, o escritor de Hebreus usa muito. O escritor de Hebreus vai fazer várias conexões com o Antigo Testamento, mas dizendo que sempre Cristo era superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao templo, mas ele vai fazendo essas conexões com o Antigo Testamento. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Isso é importante a gente entender. Tão singular que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Essa singularidade é importante a gente guardar. Então, eu vou por aqui passar a palavra para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, debater alguma coisa, tá aí. A Patrícia também está com a palavra aí, Patrícia. Isso, pessoal. Muito bom, Márcio, muito bom. Pena que acabou. Acabou. Agora vamos guardar os próximos capítulos, mas foi muito bom. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Eu sou meio suspeita para falar do Antigo Testamento, né? Porque eu sou muito apaixonada pelo Antigo Testamento. E não só por essas razões aí que o Márcio falou, mas a gente nunca pode esquecer que os autores do Novo Testamento eram todos judeus, né? Na sua grande maioria, todos judeus. Então, muitas coisas que eles escreveram, a gente às vezes lê e não entende, porque a gente não tem a base do Antigo Testamento, né? E a Bíblia deles, na época, era o Antigo Testamento. Então, muitas coisas que a gente às vezes lê no Novo Testamento, a gente não entende porque acha que o Antigo Testamento foi escrito lá para os judeus. Não interessa nada para a gente, não. Não, um erro terrível que a gente comete, né? Então, tem textos, principalmente de Paulo, tem muita coisa do judaísmo que a gente precisa entender lá no Antigo, né? Muita coisa da lei que a gente precisa entender para poder... Apocalipse, né? Não tem como você ler Apocalipse sem você se aprofundar no Antigo Testamento, nos profetas. Então a gente tem essa coisa de, às vezes, desprezar o Antigo Testamento, mas é uma coisa que está ligada, a Bíblia é uma só, né? Ela não tem essa divisão, a gente é que faz, mas ela é uma só. Muito boa aula. Interessante. Desculpa, Patrícia, fala. Nada, não, muito boa, e realmente eu amo essas conexões que são feitas, né? Porque... O interessante, Patrícia, assim, é que hoje em dia eu vejo um movimento muito grande na igreja, né? Obrigado, Urso. Muita saudade de ver você, saudade de vocês. Assim, é interessante que hoje está querendo resgatar um aspecto do Antigo Testamento que os próprios escritores do Novo Testamento não fizeram, que é interessante que tem muita igreja querendo, né, voltar a usar quipá, né, bota lá candelabro e tal, que assim, que são tipos de Cristo, algumas coisas são muito tipos de Cristo, mas essa não é a mensagem principal. A principal conexão a fazer é a respeito do próprio, né, como você falou, você às vezes tem dificuldade de ler o novo, não tem a base do antigo, mas não adianta também trazer coisas do antigo que também cessou. Por isso que esse assunto de descontinuidade é também importante. Porque tem certas coisas que não faz o menor sentido a gente trazer de novo. Exatamente. Não faz o menor sentido. Mas tem outras coisas que a gente tem que trazer. Porque se não trouxer, a gente fica com uma interpretação do Novo Testamento. E isso é um assunto que eu acho que a gente fala pouco, de maneira geral, nas igrejas. Mas é importante a gente fazer, porque aí você vê que essa parcialidade acaba trazendo alguma coisa nociva para os dias de hoje. Abraça alguns costumes que passaram, e acaba ter gente que está abraçando alguma coisa que passou, e, por outro lado, outras coisas que deveriam ser desenvolvidas não estão sendo tocadas, né? Então, por isso que esse assunto de descontinuidade continua sendo trazido nessas lições de conexão, né? Que esse é o propósito desses estudos, das conexões entre o antigo e o novo.
mais as conexões pertinentes. Porque tem muita conexão que não é mais pertinente, né? Que não é porque o Antigo Testamento não, vamos dizer assim, está ultrapassado. Não é essa a questão. A questão é que tem assuntos que se cumpriram totalmente no Novo Testamento. Não tem por que trazer mais. E tem assuntos que continuaram. Sempre dou esse exemplo, porque esse é o exemplo mais fácil de a gente entender. O sistema sacrificial tinha um propósito no Antigo Testamento, mas ele foi realmente cumprido de maneira cabal em Cristo. Então não tem por que a gente retornar a ele. Não tem por que retornar ao sistema de sacrifício. Mas tem outras coisas também que não tem por que retornar. Por exemplo, um Estado teocrático governado por sacerdotes também não tem por que retornar, porque isso, o Estado teocrático lá de Israel, tipo de Cristo também. Por quê? Para uma nação santa que no futuro irá governar o mundo, porque essa é a promessa. Mas fazer isso agora seria um anacronismo, porque não tem o que ser feito em relação a isso. Que isso ainda vai ser cumprido. É um assunto de continuidade, mas no futuro, e não agora, entendeu? Então essas conexões são muito interessantes de discutir para não incorrer em falta de sabedoria, né? Não ver certas coisas que a gente vê que causa certo escândalo, pelo menos para mim, que eu vejo algumas igrejas, por exemplo, ter comemorações judaicas, né? Festas judaicas, que ainda que seja bonito historicamente algumas questões, mas elas não fazem mais sentido porque esses assuntos passaram, né? Igual a outros que têm que ser resgatados, vejo um esforço, às vezes, de serem resgatados, né? Porque dão mais trabalho, dão um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer as conexões. Né? É verdade, Márcio. E assim, você falou assim, sobre o sacrifício, a gente não tem mais o porquê, né, fazer, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, mas quando a gente quer entender, né, toda a totalidade do que foi o sacrifício, né, de Cristo, né, sua redenção, quando a gente lê no Antigo Testamento como eram feitos os sacrifícios, o porquê daqueles sacrifícios, a gente entende com maior profundidade o sacrifício de Cristo. Isso. É um tipo de Cristo, né, que ele está falando. O sacrifício é um tipo de Cristo. E a gente consegue entender melhor a obra de Cristo. E a questão toda lá envolvida no templo, né, aquele mobiliário do templo, você também entende certas coisas. Entende com mais profundidade certas coisas. O tabernáculo, né, Márcio? O tabernáculo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus, aponta para Cristo, né? Sim, e a gente passa a entender. Por exemplo, o véu, né, a questão de rasgar o véu de cima, o véu foi rasgado de cima para baixo. Né, de cima para baixo. Aponta também para essa questão de Cristo, do livre acesso que a gente tem hoje em dia. Então, esse é um estudo riquíssimo, que faz muito sentido a gente fazer. Faz sentido a gente fazer. Também acho. Esse estudo aí do tabernáculo faz todo sentido. Porque aí a gente vai entender coisa. Aguardem esse estudo aí de tipos, aguardem os próximos capítulos da EBD. Que joia! Teve uma vez com as crianças, veio um estudo da revista das crianças, que era exatamente isso, o tabernáculo apontando para a figura de Cristo. Então, vinha para eles montarem, né? Quer dizer, uma coisa assim, bem didática para a criança. Eu, assim, achei fantástica aquela ideia que eles tiveram, porque as crianças vão aprendendo a amar o Antigo Testamento e entender, né, o porquê daquilo tudo, na figura de Jesus, né? Isso aí, meus irmãos. A palavra está com a chefe aí, que é a Patrícia, deixar a palavra com ela para encerrar. Márcio, muito obrigada. Mais uma vez, uma aula maravilhosa. Que Deus continue abençoando aí a sua vida. Obrigado, né? obrigado. Dando sabedoria para explanar tão bem a palavra dele, né? E que a gente possa guardar isso nos nossos corações, né? Amém, amém. Sobre o que é Jesus, né? O que ele foi e o que ele é nas nossas vidas, né? Que a gente possa guardar isso para sempre nos nossos corações. Eliane, você pode orar para a gente encerrar? Posso. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um final de domingo na paz do Senhor. Um beijo. Amém, meus irmãos. Um abraço, bom ver. Beijo grande. Bom ver vocês. Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai amado, muito obrigada, Senhor, por este tempo precioso de estudo da Tua Palavra.
Muito obrigada, Senhor, pela vida do Márcio, tão preparado, Senhor, por Ti mesmo para trazer este estudo. Que o Senhor esteja abençoando a vida do Teu filho a cada dia, Senhor, e que cada um de nós aqui também tenhamos este objetivo, Senhor, em sempre buscar a Tua palavra, sempre estudá-la, Senhor, para que possamos aprender e para que possamos obedecer a Ti, Senhor, como o Senhor quer. Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Muito obrigada, Deus, porque neste tempo o Senhor separou para que pudéssemos estar aqui aprendendo. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, guardados por Ti. Muito obrigada, Senhor, por este tempo de estudo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Ótimo. Tá.